A importância da pesquisa sobre avistamentos de OVNIs é enfatizada, lembrando que esses fenômenos têm sido documentados ao longo das últimas décadas. O interesse público nesse assunto continua a crescer, refletindo uma curiosidade coletiva. Além disso, o impacto das recentes observações em lugares como Ohio, especialmente em Columbus e Hilliard, evidencia a expansão desse fenômeno. Isso tem gerado discussões acaloradas entre os moradores, refletindo uma crescente inquietação. Os avistamentos tiveram início em Nova Jersey, onde luzes estranhas e drones foram registrados em vídeos. Isso resultou em um aumento significativo na atenção pública e nas investigações sobre esses incidentes. Ademais, a atividade não se restringiu a um único local. Avistamentos se espalharam para Nova York e Pensilvânia, sugerindo a possibilidade de uma operação em larga escala envolvendo esses fenômenos. As autoridades buscam explicações, enquanto teorias sobre a origem alienígena dos objetos voadores geram tanto interesse quanto ceticismo entre os cidadãos, refletindo uma divisão nas percepções públicas. A falta de informações claras por parte do governo provoca uma sensação crescente de que algo pode estar sendo ocultado. Isso, por sua vez, alimenta teorias da conspiração e uma desconfiança generalizada na população. Além disso, a resposta unificada das agências governamentais, acompanhada da ausência de informações concretas, segue um padrão comum. Isso gera frustração e ceticismo entre os cidadãos, que questionam a transparência do governo. Observações de drones em áreas adjacentes a bases militares, como a de Uray-Patterson, levantam preocupações sobre atividades não reveladas. A história de UFOs nessa região intensifica os rumores e especulações. A crescente preocupação com a identificação equivocada de drones e aeronaves convencionais exacerba o caos e a desinformação. Essa confusão é ainda alimentada pelo lançamento de drones por civis. Uma teoria intrigante sugere que os drones estão sendo utilizados em uma operação governamental para localizar uma arma nuclear perdida. Essa possibilidade instiga debates sobre segurança e mistérios governamentais. Especulações sobre operações de vigilância estrangeira também surgem, indicando que as atividades observadas no espaço aéreo podem ter uma complexidade maior do que se imagina. Os avistamentos de drones nas proximidades de bases militares, como a Uray-Patterson, levantam sérias questões sobre segurança nacional. Isso sugere uma vigilância potencial ou atividade não identificada em áreas sensíveis. Com teorias que variam de OVNIs a inovações militares, a falta de informações concretas impulsiona muitos a especularem sobre a verdadeira natureza dos eventos. Isso alimenta uma série de teorias e debates acalorados. Por fim, a possibilidade de uma invasão de outra dimensão ou uma operação secreta é mencionada, refletindo a incerteza do público em relação aos eventos atuais. O autor incentiva o compartilhamento de teorias e relatos de avistamentos. Os residentes do condado de Maurice têm reportado avistamentos frequentes de drones, mas muitos manifestam confusão quanto à origem e natureza desses objetos. Esta situação tem despertado grande curiosidade e preocupação na comunidade. A confusão entre drones e aeronaves convencionais está crescendo, uma vez que muitos avistamentos podem ser mal interpretados. A escassez de dados claros torna ainda mais difícil a identificação precisa dos objetos. As autoridades locais e federais estão cientes da situação, porém ainda não possuem informações concretas para compartilhar com o público. Isso levanta questionamentos sobre a eficácia das investigações em andamento. Muitas pessoas se esforçam para identificar os objetos no céu, questionando se são drones ou aeronaves. A confusão é acentuada devido às luzes vermelhas e verdes que se tornam visíveis durante a noite. Essa situação gera um intenso debate sobre a segurança e o monitoramento de drones na região. Alguns acreditam que as autoridades poderiam tomar medidas drásticas em resposta a esses frequentes avistamentos. Após relatos de um drone que caiu, investigadores se dirigem imediatamente ao local do incidente. Eles conversam com os moradores para coletar informações sobre o que realmente aconteceu. A maioria dos moradores permanece confusa sobre os eventos, observando uma quantidade incomum de aviões no céu. Eles relatam dificuldades em identificar se são drones ou aeronaves convencionais. Alguns residentes especulam sobre uma possível conexão com atividades governamentais, sugerindo que os drones poderiam estar monitorando a área por razões de segurança nacional. Essa teoria acirra debates sobre privacidade e segurança. A presença de veículos de emergência, como caminhões de bombeiros e equipes de asma, levanta questões sobre a gravidade do incidente envolvendo o drone. A falta de informações claras intensifica as especulações. Após avistar o objeto, o narrador ficou intrigado e começou a pesquisar sobre drones,
que pareciam se ajustar à descrição do que viu. Essa descoberta ocorreu 2 semanas após o avistamento inicial. O narrador menciona ter visto uma quantidade incomum de luzes no céu, o que o levou a refletir sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Ele e os amigos discutem ainda o movimento peculiar dessas luzes. Durante essa conversa, o narrador expressa sua confusão sobre o que realmente está observando, ponderando se as luzes poderiam ser drones ou algo mais. Essa incerteza cria um clima de mistério entre os participantes. A dificuldade em distinguir drones de aeronaves convencionais resulta em frequentes confusões. A maioria das pessoas encontra dificuldades em identificar corretamente o que está filmando no céu. Vídeos de drones são raros e frequentemente se referem a modelos menores. Drones de tamanhos maiores, semelhantes a SUVs, ainda não foram confirmados em filmagens disponíveis. Casos de quedas de drones geraram investigações, mas muitos foram desmentidos. A ausência de evidências concretas sobre alguns incidentes deixa a população em estado de dúvida. Desde 2022, os Estados Unidos registraram 600 incursões conhecidas de drones sobre bases militares, evidenciando que o problema é mais abrangente do que se poderia imaginar. O apresentador sugere que muitos avistamentos de objetos estranhos podem, na verdade, ser aeronaves governamentais, dificultando a identificação correta desses fenômenos. A mensagem central é a importância de olhar para cima e desconectar-se das distrações digitais, promovendo uma maior consciência sobre o que acontece ao nosso redor.